Olá, muito bem-vindos, bem-vindas a essa live de hoje, que vamos desbloquear, encontrar os bloqueios de prosperidade e abundância que possam estar acontecendo aí dentro da sua casa. Muitas vezes não é falta de esforço, não é falta de planejamento, mas se você sente que o dinheiro entra, mas não fica, eu posso te dizer que o problema pode estar na energia da sua casa. Vamos aguardar mais uns instantes para que o Instagram avise os seguidores que nós já estamos ao vivo, para podermos entrar nesse assunto tão sério que afeta a vida de muitas pessoas mesmo. Então, como eu já falei, o problema pode estar na energia da sua casa e não só no que você faz. Para quem é novo aqui no canal, para quem é novo aqui no Instagram, eu sou Rosicléia, especialista de Feng Shui há mais de 16 anos. Eu venho transformando casas em lares que vibram prosperidade, harmonia familiar e saúde física, mental e espiritual. Mas como eu cheguei ao Feng Shui? O que aconteceu? Como eu fui conhecer essa técnica poderosa? O que aconteceu foi que eu perdi tudo. Eu tinha empresa, eu tinha imóveis, eu tinha carro do ano, eu tinha dinheiro. E, por não conhecer o Feng Shui, após uma reforma na empresa, eu mudei o layout da minha sala, me coloquei numa posição muito vulnerável, de costas para uma janela. Não contente de estar de costas para a janela, depois que passou um tempo, eu bloqueei totalmente aquela janela. E o que isso significa no Feng Shui? Significa que eu fechei a minha visão de futuro, fechei as oportunidades para a minha vida e bloqueei qualquer possibilidade de sair daquela situação. Simplesmente eu precisei dividir uma marmita com um filho que desse para almoço e janta. Eu praticamente não comia para que ele pudesse se alimentar porque era um adolescente. Mas eu fui atrás de respostas, eu fui em busca do porquê aquilo estava acontecendo, por que estava acontecendo na minha vida, por que eu fui traída dentro da empresa, o que estava vibrando ali. E foi através da minha professora de yoga na época, a qual eu fui encaminhada porque eu já estava com um quadro de ansiedade, já acordava no meio da madrugada tendo crises de ansiedade. Fui fazer aula de yoga e na aula de yoga eu conheci o Feng Shui. E quando eu conheci o Feng Shui, eu me apaixonei por essa técnica milenar. Comecei a aplicar na minha vida. Depois, na reconstrução de outra empresa. E hoje estou aqui, passando essas informações poderosas para quem tem
coragem de ir em busca de soluções, não ficar se vitimizando diante da vida. E o que é o Feng Shui? O Feng Shui é uma técnica milenar com mais de 4.000 anos que trabalha com a harmonização dos ambientes e dos espaços. Para quê? Para que eles vibrem, para que eles te amparem, para que eles te sustentem, porque nós somos energia, tudo é energia, somos energia interagindo com a vibração dos espaços o tempo todo, com imagens, com cores, com todos os móveis, com tudo que nos cerca dentro do nosso ambiente, da nossa casa ou da nossa empresa. E aí, o que devemos fazer com essa técnica que nos auxilia a escolher o posicionamento correto dos móveis, a escolher objetos corretos, a desobstruir passagens, cuidar muito bem da nossa porta de entrada, que é a boca do tipo por onde a energia entra para circular em todos os ambientes. Ela nos dá um mapa através do baguá. A aplicação do baguá na planta baixa faz o mapeamento de todas essas áreas da nossa vida. Quais são as áreas que compõem o baguá? Amigos do céu e da terra. Criatividade, relacionamento amoroso, sucesso, prosperidade, família, autoconhecimento, sabedoria, trabalho e o centro do baguá, que é o equilíbrio físico, mental e espiritual. Então, através dessa ferramenta poderosa, através do baguá, através da leitura do espaço, nós podemos fazer com que ele vibre a nosso favor, trazendo para a nossa vida oportunidades, prosperidade, saúde, seja lá o que você desejar. Por isso temos as áreas do baguá para serem trabalhadas, serem ativadas. Temos as curas transcendentais para potencializar ainda mais e facilitar os nossos desejos, para que nós consigamos com maior facilidade, leveza e alegria o que tanto desejamos. Então vamos lá para o material que eu preparei hoje para vocês. Como eu já falei, né? Nós precisamos identificar os bloqueios energéticos através da reorganização do posicionamento dos móveis, retirada de bloqueios das passagens, portas, eliminar excessos. O menos é mais no Feng Shui. Excessos de móveis, excesso de roupa, excesso de utensílios, utensílios quebrados, objetos que precisam de manutenção e nunca são levados para a manutenção, ficam lá no quartinho da bagunça. Tudo isso traz dificuldades e bloqueios. Todo esse acúmulo é igual a estagnação na vida. A energia Qi, a energia vital, ela impacta diretamente nas oportunidades que chegam na sua vida. Prosperidade, abundância não é esforço, é fluxo. Precisa fluir, precisa de espaço para que isso aconteça. Hoje, como você está? Dinheiro circulando
oportunidades surgindo, sensação de leveza e alegria. É isto que está vibrando na sua vida hoje? Ou você sente que a sua vida financeira está travada, não flui? O que pode estar acontecendo? Nós vamos já para os itens, mas vá pensando, vá refletindo. E responde aqui para mim nos comentários quem deseja descobrir os bloqueios que existem na sua casa que está travando a tua prosperidade. Escreve, eu quero. Vamos lá. Erros que travam o dinheiro. Precisamos identificar para que consigamos reter a prosperidade e a abundância. Item 1. Olha lá, a Selma quer. Muito bem, Selma. Então vamos lá. Bagunça acumulada é igual energia parada. Energia parada é igual dinheiro parado. Dinheiro que não entra, dinheiro que some e não dá para chegar ao fim do mês. Desorganização da casa ou da empresa, sujeira acumulada, quartinho da bagunça todo virado, casa que as janelas não são abertas, que não entra a luz do dia, porque as janelas e as cortinas estão todas fechadas, não há circulação de ar, não há troca do ar que permaneceu na casa durante a noite com o ar novo da manhã, com as novas possibilidades circulando dentro do seu ambiente. Esse é um dos primeiros erros. O segundo erro que eu mais encontro nas casas é a porta de entrada desorganizada. Porta de entrada suja, descascando, raspando no chão, enroscando no chão. Porta enroscando, vida enroscada, vida travada, principalmente a financeira. Portas que não abrem pelo menos 90 graus. Portas com móveis. Esse é um bloqueio grande. Porta de entrada que você dá de cara com uma parede. Assim, nós evoluímos, né, dos primatas. A nossa energia, o nosso subconsciente, ele entende símbolos. Ele não entende português, inglês, francês, ele entende símbolos. Então vamos lá, pensem aqui comigo como exemplo aqui. Você abre uma porta e dá de frente com uma parede. O que isso representa? Olha aqui, ó. O que representa uma parede na frente? Um obstáculo. O seu subconsciente entende como um obstáculo. Ele não sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Ele só vibra. E ele vai vibrar na sua vida mais obstáculos. Muito mais obstáculos. Ainda bem que no Feng Shui nós temos a caixinha de ferramenta e podemos corrigir essa parede bem em frente à porta. Então, continuando na porta de entrada. Porta sem manutenção, sem pintura. Às vezes eu vejo vasos imensos na frente, ocupando quase 50% da entrada. A pessoa tem que desviar do vaso para poder entrar na casa.
Só tem 50% de energia vital entrando nessa casa. 50% a menos de possibilidades, 50% a menos de dinheiro, 50% a menos de saúde, 50% de menos de tudo nesse ambiente e nessa casa. Eu já vi portas bloqueadas com móveis. Eu já vi portas bloqueadas por geladeira, por estantes. E aí a pessoa não sabe por que a vida dela não anda, por que a vida não caminha, porque ela se esforça tanto, porque ela já fez 3 doutorados, porque ela tem 4 empregos e mesmo assim a vida não caminha. Como? Se o ambiente onde ela está todo bloqueado, todo estagnado, todo errado, por mais esforço que ela faça, aquela vibração é muito mais forte. Se a porta de entrada está bloqueada, as oportunidades também estarão. Então nós já falamos, voltando aqui, do primeiro é o acúmulo de objetos, sujeira, bagunça, desorganização. O segundo bloqueio, a porta de entrada mal cuidada, com bloqueios, com sapatos jogados. Tem em casas que os filhos chegam e já jogam a mochila e os sapatos, tudo na entrada. Para você poder entrar na casa, você tem que ir chutando para o lado para conseguir entrar. Eu sou mãe, eu sei o quanto nós, mulheres, mães, donas de casa, prezamos pela organização. Nem sempre é possível o tempo todo, mas precisamos prestar muita atenção se nós queremos prosperidade, abundância para nós e para toda a nossa família. O terceiro bloqueio. Esse bloqueio precisa ser trabalhado com as técnicas de Feng Shui. Banheiro na área da prosperidade. O dinheiro escorre pela sua mão. Sua vida financeira, por mais que você organize, por mais que você coloque na planilha, por mais que você tente manter o seu orçamento dentro do planejamento, acontece algo ou várias coisas inesperadas e levam o seu dinheiro ralo abaixo. O que fazer? Uma correção. Nas consultorias que eu passo para as minhas mentoradas. Uma das primeiras correções que eu passo quando estou fazendo as sessões de mentoria é a correção, a cura de Feng Shui de banheiro na prosperidade, porque ele leva embora o seu dinheiro ralo abaixo. O quarto erro que tira dinheiro e prosperidade da sua vida: manter objetos quebrados ou sem uso. Isso é energia estagnada vibrando dentro da sua casa. Energia estagnada, dinheiro parado, dinheiro que não flui, vida que não aparecem as ótimas, as maravilhosas oportunidades para você prosperar mais. Mulheres que guardam roupas, muito comum isso acontecer, anos, porque vão perder peso e vão entrar novamente naquela roupa. Mulheres que têm inúmeros pares de sapato, não tem nem aonde guardar. Não estou falando que não pode ter, desde que você tenha espaço suficiente para isso. Relógio quebrado, eletrodomésticos que precisam ir para o concerto e não vão. Tudo isso vibra
Energia negativa vibra estagnação. Se você não usa há muito tempo, doe, faça uma venda de garagem, venda num brechó, faça esse dinheiro circular, retire esse excesso ali que está estagnado, para que o novo consiga fluir, consiga entrar na sua casa e na sua vida. Conserte o que tem conserto. O que não tem conserto, descarte. Faça caixas de papelão e vá colocando o que precisa ser consertado, o que vai ser descartado, o que você está em dúvida, e depois você reorganiza isso. Abra esse espaço. A prosperidade precisa circular, precisa passar facilmente por todos os ambientes com leveza e alegria. O quinto erro: falta de intenção. Casas sem energia direcionada, é vida sem direção. Organizar as suas casas. Eu tenho o método que eu criei, o método Fluir com Feng Shui. É dar as coordenadas para que as oportunidades cheguem até você. Qual desses que eu acabei de falar, esses 5, qual desses você percebeu aí na sua casa? Me conta, vamos lá recapitular. Escreve aqui nos comentários. A primeira é a bagunça e o acúmulo. O segundo é a porta principal, a porta de entrada desorganizada. O terceiro é banheiro na prosperidade. Vamos lá, você não sabe aonde é a área da prosperidade da sua casa. Você de frente para a sua porta principal. A área da prosperidade é o canto lá em cima do lado esquerdo. Lá é a sua área da prosperidade. O quarto erro: guardar objetos quebrados, objetos que não utiliza mais, roupas que nem servem mais. E o quinto é um ambiente sem intenção, é uma casa sem energia, é uma casa vibrando negativamente. Qual desses você identificou aí na sua casa? Me conta aqui. E se isso está fazendo sentido para você, se isso que eu estou falando você identificou, faz sentido para você, compartilhe essa live com alguém que você goste, que precisa ouvir sobre essa técnica para poder começar a transformar a sua vida. Porque, gente, isso que eu passo aqui para vocês é somente a ponta do iceberg. Porque tem muita coisa para aprender, para modificar, mas isso é preciso ser feito em uma mentoria, num encontro, num estudo da planta baixa. Eu não tenho como passar isso individualmente aqui para todas as pessoas, eu só consigo passar esse aprofundamento dentro de uma mentoria. Então agora você já identificou alguns dos obstáculos, agora nós vamos para a ativação. Já passei para você como identificar a sua área da prosperidade. Então, recapitulando, a área da prosperidade, você de frente para a sua porta principal, porque o baguá nós medimos o comprimento e dividimos por 3, medimos a largura e dividimos por 3 e temos 9 quadradinhos. Então, de frente para a porta principal, o último quadradinho lá em cima do canto,
no lado esquerdo é a sua área da prosperidade. E o que você pode colocar lá hoje já para ativar a tua área da prosperidade? Primeiro, ela precisa estar organizada, limpa, livre, sem obstáculos. E aí você pode colocar plantas, que é o elemento madeira, que vibra vitalidade, crescimento. Você pode colocar objetos dourados ou objetos que para você representam prosperidade, abundância, dinheiro. Você pode colocar água em movimento. Você pode colocar uma pequena fonte. Vamos supor que essa área da prosperidade esteja na lavanderia, na cozinha, numa sala de estar. Água em movimento, trazendo abundância e prosperidade. Objetos que se movem ao vento também vibram positivamente na área da prosperidade. Mas quais objetos se movem ao vento? Catavento, bandeiras, banners. O que você encontrar de repente na sua casa mesmo, sem gastar dinheiro, sem precisar comprar, coloque para vibrar na área da prosperidade. Então vamos lá. Plantas, objetos dourados, objetos que para você representam prosperidade e abundância. Eu tenho um mentorado que colocou um quadro de uma Ferrari, porque para ele a Ferrari é símbolo de prosperidade e abundância. Não adianta eu falar para você, coloque um quadro cheio de dólares, se para você não faz diferença, não vibra prosperidade no seu sentimento e no seu coração. É o que vibra para você. Escolha entre plantas, ou você pode colocar mais de um, ou dois, ou três. Então, recapitulando, plantas, objetos dourados, objetos que para você representam prosperidade e abundância. Água em movimento através de uma pequena fonte, ou de uma fonte, ou de um quadro, de uma cachoeira, desaguando num lago e esse lago vem em sua direção, objetos que se movem ao vento. Então você já fez a observação, já arrumou, já colocou objetos para vibrar em prosperidade. Aí você vai para limpeza energética. Você tem o hábito de fazer a limpeza energética da sua casa. A casa não precisa só de limpeza física, ela precisa de limpeza física e ela precisa de limpeza energética. Você precisa limpar o que entrou, que não vai mais vibrar positivamente na sua vida. Faça com sálvia branca, com incenso, com água de anil, com o que você tem em casa e para você faça sentido. Pela manhã, quando levanta, eu tenho esse hábito, e depois que a gente cria o hábito e sabe o porquê e o quanto ele faz diferença na nossa vida, nós fazemos, eu faço com o maior carinho e o maior amor. Eu levanto, a primeira coisa que eu faço é abrir todas as janelas e primeiro as cortinas, né? E depois todas as janelas. Agora, mais ainda, como eu falei em outras lives anteriores, quem é meu seguidor aqui há mais tempo, sabe que eu venho falando que em breve eu faria um relato da realização de um grande sonho. Para mim é um grande sonho. Pode ser que para você não signifique nada, mas para mim e para o meu marido, que está aqui ao meu lado, era um grande sonho. Hoje
Eu sou moradora de João Pessoa. Eu nasci em Curitiba, no Paraná. Morei muitos anos, me mudei para Foz do Iguaçu, morei muitos anos em Foz do Iguaçu e há 9, 10 dias sou moradora de João Pessoa, um apartamento onde eu levanto pela manhã, abro as cortinas, abro a janela e tenho uma vista linda do mar. Era um sonho e agora está realizado. Ontem ainda eu falei para uma mentorada, Feng Shui significa vento e água, e ele me trouxe para um local lindo, maravilhoso, com uma vista esplêndida do mar, onde eu tenho muita água e muito vento. E também eles precisam ser equilibrados, porque tudo que é demais interfere negativamente na nossa energia e na vibração do nosso espaço. Então precisamos equilibrar com o elemento madeira, né, para dar uma segurada no excesso de água e de vento. Então vamos lá. Abra todas as janelas, deixe a luz do dia, a luz do sol, se for possível, entrar em todos os ambientes. Deixe esse ar se renovar. Sair aquele ar que ficou parado durante a noite, circular o ar, fluir a energia para renovar as possibilidades, para trazer abundância, prosperidade, saúde, harmonia familiar e tudo o que você desejar para a sua vida. Tudo que você intenciona, tudo que você deseja verdadeiramente e com emoção sincera do seu coração. Tire excesso de móveis, objetos, brinquedos quebrados, utensílios domésticos. Faça a limpeza periódica além da limpeza física. Você também pode trazer para a área da prosperidade objetos que representem prosperidade, como cofres, imagens de prosperidades, como eu falei, quadro com dólares, com diamantes, o que faz sentido para você. Assim você já começa a vibrar prosperidade e abundância na sua vida. Cuide lá daquele canto, lá em cima, do lado esquerdo, lá em cima da sua área da prosperidade. Caminhe pela sua casa, coloque os óculos do Feng Shui, como a moça que está aqui na live. Eu tenho um obstáculo, eu tenho uma parede bem em frente à minha porta de entrada. Caminhe pela sua casa, identifique se de repente, às vezes a gente não percebe um móvel no meio do corredor fazendo um bloqueio. Circule para a sua casa. Se você precisar desviar de imóveis para se locomover, ali existe um obstáculo. Lembrando que menos é mais. É preferível você ter menos móveis e mais espaço para circular livremente, tanto você quanto a energia vital. Porque todas as vezes que você faz o desvio, que você desvia, o seu subconsciente está entendendo que tem obstáculo. E se tem vários, ele vai te dar mais disso para a sua vida. Você quer que eu fale dos cristais multifacetados? Sim. O cristal multifacetado de 40 milímetros da Asfort, dessa marca. Eu não ganho nada para falar dessa marca, só que eu utilizo porque eu sei que é de qualidade e pode ser utilizado porque ele vai fazer o efeito necessário.
Se você tem um banheiro na área da prosperidade, para começar a solucionar, não é a solução definitiva, tá? É só para você começar a ter um alívio. Pendure uma bola de cristal multifacetada de 40 milímetros com um fio vermelho. Esse fio, o comprimento dele deve ser múltiplo de 9, 18, 27. Pendure no teto, bem no centro do seu banheiro, se você tiver um banheiro na área da prosperidade. Mas eu já digo para você, isso é só uma aspirina. É só para começar a melhorar, porque as correções e as curas transcendentais para o banheiro na prosperidade é passado somente nas mentorias, porque tem muitos detalhes, muitas coisas que precisam ser explicadas e não consigo fazer isso numa live. Deixe a sua porta de entrada limpa, bonita, com a manutenção em dia, iluminada. Isso convida a prosperidade e abre o caminho para as novas oportunidades. Fale em voz alta, caminhe pela casa, se for o caso, ou só fale em voz alta no seu quarto, ou no escritório, ou aonde você desejar. O que você quer atrair? Com emoção verdadeira do seu coração. Tudo que nós visualizamos, verbalizamos, com verdade do coração, com riqueza de detalhes, com cor, com cheiro. Vamos supor que você tem um dinheiro para receber e esse dinheiro, essa prosperidade não chega, está difícil. Faça uma visualização, fale em voz alta o que você quer. Visualize você recebendo, pegando esse dinheiro na mão, o quanto você fica feliz e alegre, o que você vai fazer com esse dinheiro. Vibre essa felicidade aí dentro da sua casa, lá na sua área da prosperidade. E depois me conte se fez diferença ou não. A casa responde à sua energia. A casa é a sua segunda pele, é a nossa segunda pele. Olhe ao seu redor. Agora, o que tem aí na sua casa que representa prosperidade para você? Me conta aqui. O que você tem aí? Dá uma olhada assim e escreva aqui para mim. Eu tenho esse objeto que para mim representa prosperidade. Eu tenho esse quadro que para mim representa prosperidade. Eu tenho esse carro que para mim representa prosperidade. Comenta aqui que eu quero saber. Vamos lá no resumo para fazer o fechamento da nossa live. Energia travada, dinheiro travado. Pequenas mudanças trazem grandes resultados. Faça com o que você tem. Não precisa reformar a casa inteira, não precisa quebrar parede, não precisa gastar dinheiro. Faça com o que você tem. Só o fato, só a atitude de você destravar os espaços, limpar, organizar, colocar essa bola de cristal se você tem um banheiro na prosperidade. Colocar objetos na sua área da prosperidade para vibrarem a seu favor. Você já está fazendo a observação e a ação para trazer oportunidades, abundância e prosperidade para a sua vida. Com o método Fluir com Feng Shui, você passa por várias etapas. Pode anotar aí, se você quiser, qual é o passo a passo
da mentoria Fluir com o Feng Shui. Primeiro é faxina, limpeza física, limpeza energética. Depois você passa para a leitura dos ambientes, verificar tudo. Cores, posicionamento, bloqueios, excessos, tudo. Faz uma varredura. A aplicação do baguá na planta baixa. Depois você passa para a união dos 5 elementos, para eles ficarem equilibrados, porque se um ambiente tem muito água, precisa ser corrigido. Se tem muito fogo, precisa ser corrigido. Tudo que é em excesso precisa ser corrigido. Nós precisamos do equilíbrio dos 5 elementos da natureza: água, madeira, fogo, terra e metal. Esses elementos precisam estar em equilíbrio em todos os ambientes. Depois nós passamos para a intenção. Não é apenas decoração, cores. Isso é só decoração. Você precisa sim de um propósito. Em cada cura, em cada objetivo, para que eles trabalhem para atingir as suas metas, os seus sonhos e a energia que você deseja manifestar na sua vida. E o último estágio é a reprogramação, é a reescrever a sua história, reprogramar uma nova realidade, reescrevendo a felicidade, a alegria, o bem-estar, trazendo prosperidade, abundância, saúde familiar, harmonia familiar, saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Você não precisa esperar ganhar mais dinheiro. Você primeiro precisa abrir espaço para que ele chegue. Você consegue entender a profundidade disso? Você não precisa ganhar mais dinheiro. Você precisa abrir espaço primeiro para que depois você ganhe mais dinheiro. Comenta aqui para mim abaixo. Eu quero. Quem vai aplicar hoje pelo menos uma dessas técnicas que eu passei? E salva essa live para você revisar depois o que eu passei de dica para você ativar a sua área da prosperidade. E me segue para mais conteúdos sobre energia e como trazer mais prosperidade e abundância para a sua casa. Então vamos revisar quais são as dicas que eu passei para vocês. Vamos lá, vamos voltar aqui. Objetos que representam abundância, notas, cofres, imagens de prosperidade, fazer a limpeza energética periódica, tirar excessos de móveis, objetos quebrados, brinquedos que não são mais utilizados, eletrodomésticos que precisam ir para o conserto, abrir as janelas todos os dias, deixar a luz do sol entrar, fazer essa troca de ar que ficou parado durante a noite, plantas, objetos dourados, água em movimento e objetos que se movem ao vento. Olha quantas dicas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nossa! Mais de 20 dicas eu passei para vocês aqui para começar a vibrar positivamente lá no canto esquerdo, lá em cima, na sua área da prosperidade. Se você quiser me fazer alguma pergunta que ficou em dúvida, pode me mandar inbox, que eu vou te responder
com o maior prazer. Mais uma vez, eu agradeço imensamente por você ter feito essa disponibilidade de horário e estar aqui ao vivo comigo, aprendendo como você pode vibrar prosperidade e abundância na sua casa através das técnicas poderosas de Feng Shui que estão aqui à nossa disposição, que o mestre Liu, um lama tibetano, trouxe lá da China para os Estados Unidos, algo que era fechado, vedado, somente a pessoas de muito poder. E ele trouxe, e hoje nós temos esse conhecimento e essa técnica, porque ele teve a coragem de sair de lá e começar a passar esse ensinamento aqui no Ocidente. Eu desejo uma ótima noite. Obrigado, Selma. Uma ótima noite para todos e beijos de luz no seu coração.